Meu nome é Jasmine Price, e sou uma professora de 46 anos da Geórgia. O que estou prestes a compartilhar com vocês é minha experiência de quase morte, um encontro que revelou uma verdade surpreendente sobre as origens dos negros. O que vi e experimentei naquele momento mudou completamente minha compreensão da história negra e suas conexões divinas. Foi uma revelação tão profunda que eu sabia que tinha que compartilhá-la. Mas antes de mergulharmos na minha história, eu adoraria saber de onde você está ouvindo. Mesmo que estejamos a quilômetros de distância, seria maravilhoso nos sentirmos conectados. Além disso, não se esqueça de curtir e comentar com seus pensamentos sobre este testemunho. Vamos ter uma discussão aberta e respeitosa, onde podemos aprender uns com os outros. Agora, vamos começar. O dia em que tudo mudou aconteceu em 4 de agosto de 2020. Durante meses, eu estava lutando contra problemas de saúde inexplicáveis, exaustão persistente, dor persistente e uma sensação de estar esgotado o tempo todo. Meus médicos não conseguiam identificar a causa, e nenhum tratamento parecia ajudar. Mas naquela noite fatídica, tudo veio à tona. Eu estava sentada na sala de estar com meu marido, discutindo casualmente sobre o dever de casa dos nossos filhos, quando, de repente, a escuridão me consumiu. O que aconteceu depois está além da explicação humana. Num momento, eu estava em minha casa, no outro, eu estava fora dela, fora do meu próprio corpo. Eu me senti sem peso, como se tivesse sido erguido do reino físico. E então, eu me vi em um vasto e luminoso espaço. O próprio ar ao meu redor era feito de luz, radiante, quente e envolvente. Naquela expansão divina, eu o vi. Parado diante de mim estava Jesus, vestido com brilhantes vestes brancas, seus olhos penetrando diretamente em minha alma. Eu nunca havia sentido tanto amor, paz e conforto ao mesmo tempo. Todo medo, toda dúvida, todo fardo que eu já carreguei pareceu derreter. Eu sabia, sem um pingo de incerteza, que estava na presença daquele que tinha todas as respostas. A princípio, Jesus não disse nada. Então, numa voz que era gentil e poderosa, ele falou: "Bem-vinda, Jasmine. Você está aqui por um motivo." 1000 pensamentos passaram pela minha mente. Mas antes que eu pudesse dizer uma única palavra, Jesus começou a revelar verdades que alterariam para sempre minha compreensão do mundo. A verdade sobre a maldição de Cã. Uma das primeiras coisas que ele abordou foi uma crença que carreguei por toda a minha vida, a chamada maldição de Cã. Crescendo na igreja, fui ensinado, como tantos outros, que os negros carregavam o peso de uma maldição bíblica. A história foi usada por séculos para justificar o racismo, a escravidão e a opressão. Mas Jesus olhou para mim com compaixão inabalável e disse: "Jasmine, a maldição de Cã foi mal compreendida por gerações. A verdade é bem diferente do que lhe foi dito." Suas palavras me abalaram. Todo o meu fundamento de entendimento vacilou. Então ele explicou: "A maldição nunca foi sobre Cã. Foi sobre Canaã, filho de Caminho." Jesus me guiou pelas Escrituras, mostrando-me a passagem em Gênesis 9, 18, 29. Quando Noé, em sua embriaguez, foi desonrado por seu filho Cã, não foi Cã que foi amaldiçoado, foi Canaã. A maldição não foi uma condenação de todos os descendentes de Cã, nem foi feita para ser uma marca contra os negros. Era uma profecia sobre a linhagem de Canaã, prevendo lutas futuras, não um julgamento sobre uma raça inteira. Meu coração batia forte quando percebi como a história havia distorcido essa verdade, transformando-a em uma ferramenta de discriminação. Jesus explicou que essa interpretação errônea havia levado a séculos de sofrimento, pois as pessoas a usavam para justificar injustiças indizíveis. A maldição nunca foi sobre raça, ele me disse. Foi sobre desobediência e consequências espirituais, não sobre cor da pele. Senti uma profunda sensação de pesar sobre quanto mal havia sido feito por causa desse mal-entendido. Mas Jesus não tinha terminado. Ele tinha revelações ainda maiores para me mostrar. A identidade divina dos negros. Enquanto caminhávamos por aquele espaço celestial, Jesus falou sobre as verdadeiras origens do povo negro. Ele me disse que a herança africana não era de vergonha ou sofrimento, mas de propósito e bênção divinos. Jasmine, ele disse, você acreditou em muitas falsidades sobre os povos africanos.
Deixe-me mostrar a verdade. Ele revelou o significado dos descendentes de Cã, Cush, Mizraim e Put. Cu, ele explicou, foi o pai das grandes civilizações africanas. Seu povo construiu o reino de Cu, um império poderoso que floresceu ao lado do Egito. Essas pessoas não eram amaldiçoadas. Elas foram abençoadas com sabedoria, força e influência. Jesus sorriu enquanto continuava. Nos tempos bíblicos, o nome Cu significava negro. Mas isso nunca foi uma marca de inferioridade. No mundo antigo, a negritude simbolizava beleza, poder e resiliência. Fiquei admirado quando ele revelou que a verdadeira identidade do povo negro havia sido distorcida ao longo do tempo. O mundo havia reescrito sua história, despojando-a de seu significado divino. Então ele disse algo que me deu arrepios. As nações africanas, Etiópia, Cu, Núbia e Egito, não foram esquecidas por Deus. Elas foram escolhidas, separadas e preenchidas com sabedoria divina. Eu mal conseguia compreender a profundidade do que estava ouvindo. Por muito tempo, a história pintou a história da África como uma de escuridão e sofrimento. Mas Jesus estava me mostrando que era uma de glória, força e favor divino. A verdade sobre o Egito. Jesus então voltou sua atenção para um lugar que sempre me fascinou, o Egito. Desde a infância, eu era atraído por seus mistérios, as pirâmides, os hieróglifos, a grandeza de sua civilização antiga. Mas eu nunca tinha realmente entendido a conexão mais profunda do Egito com o plano de Deus. Jasmine, ele disse, o Egito nunca foi apenas um lugar de escravidão. Foi um berço de civilização, um centro de conhecimento, sabedoria e propósito divino. Ele explicou que Mizraim, outro filho de Cã, era o pai do povo egípcio. O Egito não era simplesmente uma terra de opressão para os israelitas, era também uma terra de revelação, onde a sabedoria de Deus tinha sido revelada ao mundo. Fiquei sem palavras. Tudo o que eu pensava que sabia estava mudando diante dos meus olhos. Uma nova compreensão. Quando minha experiência terminou, eu estava mudado para sempre. Jesus me mostrou a verdade sobre a história negra, suas origens divinas e a maneira trágica como ela foi distorcida. Retornei ao meu corpo com uma missão: compartilhar essa revelação, ajudar os outros a desaprender as mentiras e aceitar a verdade de quem eles realmente são. A negritude nunca foi uma maldição. Foi uma bênção divina. E agora, compartilho este testemunho com vocês, esperando que ele abra seus olhos como abriu os meus. Vamos continuar essa conversa juntos. Comente abaixo com seus pensamentos, e vamos descobrir a verdade, pedaço por pedaço. Que todos nós possamos andar na luz do entendimento. Jesus continuou, sua voz cheia de profunda compaixão. Os egípcios, ele disse, eram parte da mesma linhagem sagrada de Cu. Eles eram um povo escolhido, a quem foi confiado imenso conhecimento e sabedoria que estava destinada a ser compartilhada com o mundo, passada adiante para culturas distantes e amplas. O Egito nunca foi apenas uma terra de escravidão, ele continuou. Foi, de fato, um lugar de sabedoria divina, uma fonte sagrada de conhecimento destinada a enriquecer toda a humanidade. Ele fez uma pausa por um momento, permitindo que a gravidade de suas palavras penetrasse. Os ensinamentos dos faraós, aqueles grandes líderes espirituais, não foram meros acidentes da história. Eles foram entrelaçados em meu plano de moldar o mundo. Seu olhar se suavizou, cheio de compreensão. Eu sei a dor que você carrega, vendo o papel do Egito na escravização dos israelitas. Mas lembre-se, os egípcios, embora tenham se desviado para a idolatria, foram escolhidos para serem portadores da luz, espalhando sabedoria e verdade para todas as nações. Enquanto eu estava ali, envolvido pela presença de Jesus, algo profundo se agitou profundamente dentro da minha alma. Por anos, eu tinha lutado com uma sensação de desconexão, incerto sobre meu lugar no mundo. Mas agora, Jesus estava revelando uma nova verdade para mim, uma verdade de herança divina que remontava ao próprio começo dos tempos. Ele então revelou como séculos de interpretações errôneas da Bíblia, mal entendidos de raça e identidade, levaram a sofrimento, dor e discriminação indizíveis. Chegou a hora da cura, disse ele gentilmente. Chegou a hora da verdade.
A chamada maldição de Cã nunca foi uma maldição. Foi um mal-entendido espiritual, que tem sido usado para oprimir e distorcer a beleza da herança dos negros. Enquanto eu estava ali, absorvendo a imensa clareza e paz que Jesus estava oferecendo, senti uma profunda sensação de libertação. A verdade que ele falou foi como um bálsamo para minhas feridas, curando a dor do meu passado. O Egito, ele disse, nunca foi feito para ser um lugar de escravidão. Era para ser uma terra onde o conhecimento divino florescesse, um lugar onde a sabedoria brilharia como um farol para o mundo. Ele então me mostrou o significado de Moisés, o grande profeta, sendo criado no palácio do faraó. Não foi por acidente, ele explicou, mas por desígnio divino. Moisés foi colocado no Egito para extrair de sua sabedoria. Ele foi chamado para liderar meu povo para fora da escravidão. Mas lembre-se, em seus primeiros dias, o Egito era um farol de luz, uma fonte de sabedoria que abençoaria muitas nações. Jesus explicou ainda, o que o mundo rótula como idolatria no Egito já foi parte de sua jornada espiritual. Eles buscaram entender o divino, mas em algum lugar ao longo do caminho, perderam o rumo. Ainda assim, o fundamento de sua sabedoria permaneceu enraizado na verdade. Enquanto ele falava, comecei a entender como os descendentes da África se espalharam pelo globo. A diáspora africana, embora moldada pelo movimento forçado de milhões de pessoas por meio da escravidão, não foi uma ocorrência aleatória. Era parte do grande plano de Deus. Por meio do sofrimento, os ancestrais africanos carregaram sua sabedoria, fé e resiliência através dos oceanos, espalhando a luz divina para todos os cantos do mundo. Jesus me mostrou que, embora a escravidão, um dos capítulos mais sombrios da história, não fosse parte da vontade de Deus, mas sim uma consequência trágica do pecado e da ganância humana, mesmo diante de tanta escuridão, o povo africano carregava uma centelha divina. Essa centelha, um profundo senso de esperança e força inabalável, nunca poderia ser extinta. Ela havia resistido a gerações de sofrimento e era a base da resiliência que define a comunidade negra. Jasmine Jesus disse com profunda convicção, o povo africano não é meramente sobrevivente. Eles são guerreiros. Eles são meus filhos, carregando um legado divino passado através dos tempos. Senti suas palavras ressoarem profundamente dentro de mim. Elas não eram apenas palavras, eram uma verdade que agitava minha alma. Enquanto eu ponderava sobre essas palavras, comecei a ter visões de líderes espirituais negros, abolicionistas, líderes dos direitos civis como Martin Luther King Jr., cujas vidas foram inflamadas por essa centelha divina. Esses indivíduos lutaram não apenas pela liberdade, mas por uma justiça alinhada à vontade divina de Deus. Vi que Deus sempre esteve presente com o povo africano, mesmo em suas horas mais sombrias. Ele levantou profetas, líderes e ativistas para falar sua verdade, para guiar seu povo em direção a um futuro de luz, justiça e paz. Jesus então me guiou para uma compreensão mais profunda da espiritualidade africana. Eu sempre me perguntei sobre as práticas espirituais dos meus ancestrais, os rituais, a reverência pelos ancestrais, a profunda conexão com a natureza e a terra. Jesus explicou que essas práticas, quando mantidas puras, não estavam em oposição a Deus. Em vez disso, eram uma expressão da profunda conexão espiritual do povo africano com o divino. Jasmine ele disse, seus ancestrais sabiam que estavam intrinsecamente conectados à terra, às estrelas, a toda a criação. Eles entenderam que o divino flui através de todas as coisas, e todas as coisas podem ser usadas para honrar a Deus. Ele revelou que honrar os ancestrais em muitas culturas africanas não era sobre adorar os mortos, mas reconhecer a sabedoria, os sacrifícios e o amor daqueles que vieram antes. Honrar seus ancestrais, ele explicou, não é sobre idolatrá-los. É sobre reconhecer o lugar deles na história divina, permanecer conectado à sabedoria e ao amor que fluem através das gerações. Vi imagens vívidas de antigos rituais africanos, onde as pessoas dançavam, cantavam e comungavam com Deus por meio dos elementos, fogo, água, ar e terra. Essas práticas nasceram do entendimento de que a presença de Deus não estava confinada a templos ou textos sagrados, mas permeava toda a criação. Estou presente em todas as coisas, disse Jesus. Minha presença flui pela terra, pelo vento,
pela água e pelo fogo. Os rituais que você vê são expressões da profunda conexão entre o Criador e sua criação. Naquele momento, entendi que a espiritualidade não estava confinada a nenhuma cultura ou religião. Era uma experiência universal, que podia se manifestar de inúmeras maneiras, mas sempre com a mesma origem divina. À medida que minha jornada com Jesus continuava, ele começou a iluminar as lutas e provações que os povos africanos, especialmente os negros americanos, enfrentaram ao longo da história. Vi como sua luta por liberdade, igualdade e justiça não era meramente um esforço humano. Estava profundamente conectado a um propósito divino, um que havia sido profetizado há muito tempo. Jasmine, disse Jesus com profunda sinceridade, a luta da comunidade negra não é simplesmente uma luta pelos direitos humanos. É uma batalha espiritual, uma batalha pela restauração da verdade e justiça divinas aqui na Terra. A luta deles é pela dignidade, pela honra e pelo lugar de direito que sempre ocuparam no meu reino. Eles são meus amados, e eu ouvi seus clamores. Essa revelação me encheu de admiração. Isso significava que o sofrimento e a opressão que os negros suportaram não foram em vão. Eles eram parte de uma luta cósmica maior pela verdade, justiça e a restauração divina de tudo o que era deles por direito. A luta pela igualdade dentro da comunidade afro-americana sempre foi muito mais do que um mero movimento político ou social. Ela tem sido, em sua essência, um poderoso chamado espiritual, um propósito divino posto em movimento por Deus. As injustiças enfrentadas por esta comunidade não eram invisíveis, Deus testemunhou cada luta e, em sua sabedoria, usou esta comunidade como um veículo para a transformação. Por meio da minha própria experiência, cheguei a entender que a resiliência da comunidade negra, estendendo-se da história dolorosa dos escravos africanos aos corajosos movimentos pelos direitos civis, não era apenas uma expressão da força humana, mas sim uma manifestação do plano maior de Deus. Cada dificuldade, cada momento de sofrimento, foi tecido na tapeçaria divina da restauração, onde a verdade, o amor e a unidade um dia retornariam à Terra. Com o tempo, comecei a ver o papel do povo africano na narrativa divina da salvação. Jesus compartilhou comigo que as lutas enfrentadas pelos negros não eram um sinal de fraqueza, mas um testemunho da chama imorredora dentro deles. Mesmo diante de adversidades aparentemente intransponíveis, aquela centelha divina, a essência da presença de Deus dentro deles, nunca se extinguiu. Jasmine, disse Jesus, o retorno do meu povo, meus filhos, virá durante um tempo de grande despertar. A verdade de sua identidade e propósito será revelada ao mundo. E com essa revelação, haverá um tempo de restauração, de unidade e de paz. Em uma visão, vi o retorno de Jesus, um retorno que traria justiça, paz e reconciliação a todos, mas especialmente à comunidade negra. O mundo não permaneceria mais cego à verdade de sua origem divina. A bênção sagrada que por muito tempo foi mal compreendida e desconsiderada finalmente seria vista pelo que realmente era. Quando comecei a retornar ao meu corpo terrestre, fui tomado por uma profunda sensação de paz e profunda gratidão. Percebi que a herança divina do povo negro não era algo a ser escondido na vergonha, mas algo a ser honrado como um presente sagrado. Este presente, passado de geração em geração, sempre foi um farol de esperança, força e propósito. Ele continuaria a brilhar intensamente para todos verem. Quando finalmente acordei no hospital, eu era uma pessoa mudada. Os médicos me informaram que eu estava clinicamente morto há mais de 12 minutos, mas eu sabia em meu coração que o que eu tinha experimentado não poderia ser simplesmente explicado pela ciência. Eu tinha testemunhado o desenrolar do plano divino de Deus, e mais do que tudo, eu tinha sentido o profundo amor e misericórdia de Jesus, que tinha me mostrado o papel sagrado e insubstituível dos negros no reino de Deus. Se você está assistindo isso agora, saiba que o que eu vivenciei não foi feito só para mim, foi feito para todos nós. A verdade que me foi revelada foi clara: os negros não são amaldiçoados. Eles são escolhidos divinamente. Eles carregam dentro de si um rico legado de força, sabedoria e um propósito que está além da medida. As lutas que eles enfrentam são parte de uma batalha espiritual maior, uma que, no final, trará cura e restauração. Se você é negro, quero que saiba, no fundo do seu coração, que você é parte de algo muito maior do que você.
Você é amado. Você é escolhido. Você é poderoso além da compreensão. E se você vem de uma origem diferente, a mensagem de unidade, cura e amor é para você também. Juntos, por meio da compreensão mútua e da compaixão, podemos curar o mundo. Juntos, podemos forjar um futuro construído sobre a fundação do amor e do propósito divino.